Ao longo dos anos, o sistema educacional passou por diversas transformações para aprimorar a alfabetização dos estudantes. Com tanta tecnologia disponível atualmente, poderíamos imaginar que este processo seria mais fácil. No entanto, muitos jovens ainda não estão aproveitando plenamente esses recursos para os estudos. Pois bem, hoje eu te convido a embarcar numa viagem comigo de volta aos anos 90. Então, para a gente começar essa entrevista, para a gente voltar no tempo lá nos anos 90, nada mais, nada menos do que conversar com o senhor Túlio. Senhor Túlio, se apresenta para a gente, quem é Túlio Paris, qual foi a sua área de atuação lá nos anos 90? Anos 90, é meio longe para mim me lembrar de muita coisa, mas sempre a minha vida foi dedicada à educação. Tanto da minha prole, minha filharada, como nas salas de aula com o povo das comunidades. Então, anos 90, eu já estava trabalhando até com segundo grau. Já tinha feito a faculdade, já estava mais tranquilo na sala de aula. E, como base, que eu tinha era criar amizade com os alunos. Então, criei o meu tema próprio: não sentar para licionar. Andando, conversando, às vezes até brincando, mas isso chamava a atenção dos alunos e, graças a Deus, a amizade pesa muito na educação. Se o professor conseguir fazer amizade com seus alunos, ele pode dizer o seguinte: venci a grande batalha, que a educação é muito difícil. Isso aí. Ô, Túlio, qual foi a sua primeira escola de atuação aqui no município que você lembra, assim? A minha primeira atuação foi no Cachimbal. Eu vou partir logo de quando mudamos do sul para aqui. Fui morar no Cachimbal com meu pai, com a minha família, e encontrei uma comunidade analfabeta, adultos analfabetos, povoada por caboclos e alguns de origem italiana que vieram do sul, mas também analfabetos. Então, criei a primeira escola ali dentro da minha casa, com a lamparina querosene e licionando, e consegui, graças a Deus, alfabetizar muitas pessoas de média para longa idade. E aí, naquela época, naquele tempo, porque já foi um grande feito, você começou a dar aula dentro da sua própria casa. E aí, como que era alfabetizar naquele tempo? Como que era a alfabetização? Qual era o método que vocês usavam naquele tempo? Era ensinar a ler e a escrever. Nada mais. Não passava disso. Era forçar isso aí. O que eles mais exigiam era ler e escrever. Era uma dificuldade muito grande para pessoas de uma certa idade. Era muito difícil para eles. E aí os principais desafios que você enfrentava naquela época? Primeiro, que era de graça. E a gente tinha dificuldade financeira. E isso chamou a atenção da comunidade no geral. E a professora que licionava no Cachimbal, na escolinha antiga, que era de São Mateus, e ela desistiu de vir. Era uma negra de uma inteligência, de uma cultura que você precisava ver. Mas chegou um ponto que ela não resistiu mais. Então, correram atrás de mim. Como fazer? Ficar sem aula é que não pode. Aí, Iosana Fundão, era a secretária municipal de educação, foi bater lá em casa. Você vai ter que dar um jeitinho para nós. Eu passei a licionar de dia. E sempre quando eu encontro aqui na comunidade o padre que vem celebrar aqui, o pai dele foi meu aluno, é uma animação. Você foi professor do meu pai, ele diz sempre. Ele não esquece disso. Mas então, foi assim que começou. E foram, acho que dois anos e pouco que eu licionei, aí tive que mudar para Jaguaré. E mudando para Jaguaré, fui para a casa do meu pai, aí ele fez uma casinha para mim, e fui eleito presidente da cooperativa dos cafeicultores de Jaguaré. E na presidência, eu tinha que fazer duas coisas. Alfabetizar os meus companheiros de trabalho, quem trabalhava comigo. Tinham muita dificuldade mesmo. Ainda mais
na fase de contabilidade, então, Sim. era difícil É uma demais. fase difícil, né? Eu não era contador, mas tinha uma certa curiosidade e estudava um pouco de contabilidade. Até que a prefeitura, eu faço muita confusão aí, tem sempre prefeitura na cabeça. Mas então, muitas vezes a gente tinha que contratar alguém de fora. Aí apareceu lá de Bananal, Luiz Bergamaschi, um contador. Então, nós contratamos ele. Aí aliviou a barra. Eu não precisava mais fazer contabilidade. Ficou só pela parte ali da Mas então, alfabetização. o negócio era educação mesmo. Não tinha outra saída, não. Aí comecei a dar aula, viu? Ali onde é a prefeitura hoje ali, onde é a secretaria de obras, de agricultura ali. Que ali era a antiga prefeitura. É. Aprofunda um pouco pra gente nessa história, que é importante relembrar para as pessoas que a prefeitura funcionava ali, né? Rapaz, era ali mesmo que a prefeitura funcionava. Na época que você foi eleito a vice-prefeito, e depois você assumiu como prefeito, como que foi essa época? Que eu fui eleito vice-prefeito. Uma história interessante, que eu de política não sabia nada, não entendia nada, tinha só ideologias, isso aí eu sempre tive. Aí surgiu lá um dia no campo de futebol de massa, ali onde era do Aniceto Sossai, apareceu lá um vereador de Ponte Nova, que era Manuel Moreira Braga, e a Mocim Leite. Olha, rapaz, nós ouvimos um discurso seu em São Mateus. Olha, em campanha política, eu estava me habilitando num curso em São Mateus, no intervalo, eu soube que tinha um comício, fui bater lá. E a Mocim Leite era candidata a prefeito. E era da oposição. Foi o meu time. Pedi licença, subir no palanque. Então, isso animou muito a galera em São Mateus. Até o Roberto Arnizou Silvares, assistindo o comício, veio bater em Jaguaré no outro dia. Ele era oposição também. Roberto Arnizou Silvares, não está gravado no hospital lá. E quem era esse rapaz que fez o discurso lá? Falou, ele encantou a população. Que corajoso, valente, um medroso igual eu, mas então eles foram atrás de mim. Olha, nós vamos lançar uma chapa de candidatos a prefeito. E nós temos que derrotar o Wilson Gomes, que ele era prefeito de São Mateus, mas não gostava de Jaguaré, não. Ele não gostava mesmo, não. Não sei o que ele tinha contra Jaguaré. E nós vamos lançar candidaturas e você vai ter que participar com a gente. Vai assinar isso aí, não faz mal nenhum. Bem, assinei, filiei ao MDB, que era o partido de oposição. Me filiei. De repente, fizeram as chapas lá, aí o partido podia lançar até 3 candidatos. Somados os votos dos 3 que tivessem mais, levava. Muito pouquinho mesmo. E nós, somando os votos, o Walter Nunes Loureiro teve a maioria, e nós ganhamos a prefeitura e eu fui vice-prefeito. Isso aí. E aí, a prefeitura sendo ali naquele lado, ao lado era a escola Cipriano Coco, né? Lembra? Aonde é a prefeitura hoje, era a escola Cipriano. Cipriano Coco. Você chegou a atuar ali na época? Muito tempo. E como que eram as regras naquele tempo? Porque assim como na casa da gente, na escola também tem regras. Hoje também tem regras. Mas como eram as regras naquele tempo? A história da régua de madeira, ela procede? É verdade? Como é que era? Não é verdade. A régua de madeira no tempo que eu era criança. Mas logo apagaram. Isso aí. E quais são os métodos de alfabetização que era mais comum naquela época? Tipo assim, hoje em dia a gente tenta educar o aluno dentro da sala de aula, mas às vezes não consegue, tem que levar para fora para ver se estimula. Vocês faziam também essas visitas nas comunidades? Olha, rapaz, sempre foi difícil a educação. Mas era uma época onde a família, querendo ou não, atuava muito. Disciplinava o aluno, cuidado, ao respeito ao professor. Ele dizia que o professor, a professora, era como se fosse o segundo pai ou a segunda mãe. Tem que respeitar. Nossa, se o aluno desrespeitasse o professor ou a professora, a família ia lá na escola e corrigia ele na presença do professor.
Sim, era exatamente também. Eu ia entrar nesse ponto, mas já que você entrou, vamos dar continuidade. Porque a minha dúvida e a dúvida de algumas pessoas hoje é o seguinte: antes, né, era muito complicado. Era o pai e a mãe tinham que estar ali na roça trabalhando, Nossa batalhando, e a vida. criança ia para a escola. E aí eu sempre tive essa dúvida se o pai conseguia acompanhar o aluno na escola. Então, quer dizer, então que era rígido. Que o professor dava o bilhetinho, Uhum. explicando dobradinho, ó, leva para o seu pai e para sua mãe. E aí o recado era dado. Aí, o recadinho convidando eles para vir à escola, o pai e a mãe ir na escola. Iam. Iam para discutir o problema, se tinha algum problema aí, tudo beleza, conversava, botava o aluno junto, chamava atenção e mandava dar castigo. Não funciona. Então o castigo não funciona. Não funciona, gente. Ai, meu Deus. Que coisa triste dizer que o professor bota um aluno de castigo. Conversando, abraçando, você consegue. Eu digo, eu tinha um costume comigo. Desde a escola de segundo grau lá. Deu na hora do recreio, sala dos professores, não. Eu vou pro recreio. Pro recreio quando nós vamos bater racha junto, viu? Então, mas como você consegue manter a classe tão bem? A amizade que eu criei com meus alunos não funciona. Castigo e se esconder dentro de uma sala de professor. Não funciona. Isso aí. Ô, Túlio, é importante se dizer também que naquela época, quais eram os recursos de leitura que vocês tinham? Vocês tinham livro? Tinham acesso a livro? Livro e quadro. Uhum. Quadro, giz na mão, quadro. E olho no olho com os alunos. Isso. Eu. Explorava, então, bastante a leitura. Se usava bastante a biblioteca que a gente tem hoje ali no centro? Rapaz, sempre foi difícil Uhum. botar o aluno na biblioteca. Mas Foi difícil. Tinha que passar um trabalho para ele, para que ele fosse pesquisar, senão ele não ia ficar fácil, não. Se antes era difícil, você imagina agora que tem esses turbilhões de tecnologia no mundo e a procura hoje está baixa na biblioteca. Hoje o registro de pessoas que aparecem lá é mínimo. Eu não tenho celular. Uhum. Faz uma falta? Faz. Mas eu desacostumei, porque eu tomei medo do celular vendo o que está acontecendo nas escolas, rapaz. Estou vendo agora que lei está criando agora. Que coisa bonita, rapaz. Pai, mãe, dá o celular para seu filho, mas em casa. Não para lá para a escola, não. Atrapalha. Eu digo isso pelos meus netos. Uhum. E eu já tenho bisneto também, né? Que ainda não estão na escola, não. Mas como atrapalha o aprendizado? Sim, porque antigamente, né, se para conversar, talvez, quem tinha acesso a algum meio de comunicação, como o celular, por exemplo, na maioria das vezes era o SMS. Hoje em dia, você pega um telefone, você tem as redes sociais, você tem grupos, né, no telefone, e aí fica aquele negócio. Como que você consegue pegar um telefone para estudar, sendo que toda hora chega uma notificação de alguma coisa? Não consegue. Não funciona, não. Uhum. O telefone em casa, ótimo. O aluno fazer a pesquisa dele, fazer o joguinho dele. Tem que ter vigília dos pais. O que você está vendo? O que você está fazendo com isso aí? Tem que haver. Se não, debanda para o mal. O mal, exatamente. Naquela época, vocês tinham acesso a algum tipo de tecnologia? Olha, técnica, só no campo de futebol. Só no campo de futebol. Campo de futebol. Tá. Aproveitando que você falou do esporte, o esporte era bastante utilizado, né? Digamos assim, ele era bastante usado em meio de incentivo para poder as crianças. Rapaz, Jaguaré, esporte em Jaguaré, nós tínhamos corrida até na Água Limpa e voltar, vinha gente de fora disputar a corrida, salto em altura, o diabo a quatro. E os desfiles escolares eram extremamente necessários e animados. O interior desocupava as casas, vinha todo mundo para o centro da cidade para curtir o desfile escolar. Que a gente chama hoje de desfile cívico, né? Que retomou aí, teve 2 anos aí que foram realizados, que inclusive é muito importante. Pensa você na era da alfabetização ali, você realiza uma corrida e o objetivo é, durante o trajeto, ler as placas que você vai encontrar. Isso é uma forma de incentivo. E aí, ô Túlio, havia alguma diferença no ensino de alfabetização entre as escolas públicas e privadas, ou não tinha privada naquela época? Não cheguei a conhecer a escola privada. Não chegou, só pública. Pública.
Isso é muito importante. E como a alfabetização era avaliada nas escolas nos anos 90? E quais práticas incentivaram o gosto pela leitura entre as crianças, jovens e adultos? Porque tudo tem um objetivo. Então, você ensinava com um objetivo lá na frente. Como você usava Inclusive o isso? seguinte, era muito utilizado o cordel. Cordel. Cordel selecionava o tipo de palavreado do cordel Uhum. e dali, isso aí o aluno chamava a atenção do aluno. E até o professor na frente, recitando o livro de cordel, era bom demais. Os alunos vibravam, gostavam. Tinha as brincadeirinhas, né? Caju e castanha e outros mais. Isso aí. O cordel, eu sempre tive bastante dificuldade com cordel. Quando a professora de português falava em cordel, porque às vezes tinham algumas palavras lá meio difíceis, né? É, Aí eu falava, meu Deus, mas o que é isso? Aí a professora perdia um tempo ali da aula explicando. E realmente, de fato, prendia, porque a gente não entendia, então ela tinha que explicar e a gente ficava ali preso à aula. curiosidade. Uhum. Desperta curiosidade o cordel. Isso aí. Teve alguma coisa que já te marcou na época da alfabetização que você talvez queira contar pra gente? Algo marcante assim? Ó, eu lembro disso e eu quero que vocês carreguem isso pra vida. Rapaz, da minha época, o que mais me marcava era literatura. Literatura. Hoje, mexendo aqui, encontrei uma coisa interessante. Contei em versos a história do... Oh, meu Deus do céu. Zumbi. 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 Tenho a história dele, do nascimento dele até a morte. Você fala do Escrevi Zumbi dos tudo em Palmares? verso. Escrevi tudo em verso. Porque era um dia de zumbi, não me lembro, era o dia da consciência negra, Uhum. e eu licionava onde, meu Deus do céu? Licionava no Pedro Paulo. Sim. E o encontro foi lá onde é o Cipriano Coco, Que é onde é o Cipriano Coco hoje. Uhum. Então, me pediram para falar alguma coisa. Eu vou falar, não, vou recitar, que eu escrevi tudo. E mexendo ali hoje eu achei, meio rasurado, mas do jeitinho que eu fiz, fui lá. Li ainda, a diretora me tomou o troço da mão, falei, não, vou ficar. Falei, se copia, mas me devolve, hein? Ela me devolveu, eu achei que eu não tinha devolvido, me devolveu. Mas mexendo ali hoje encontrei. Então, você quer conhecer a vida de Zumbi? Eu tenho ela tudo em verso. Isso é bacana. Desde o nascimento dele até a morte. Outra coisa também que eu vejo que hoje é pouco explorado no meio da educação e até no nosso país é essas histórias, né, do folclore ali. Pouco se vê, pouco se tem. Eu acho que é importante, e aí envolve a literatura. A criança fica curiosa em conhecer a história, aí vai pegar um livro, porque hoje você encontra no livro uma história verídica, verdadeira, bacana. Porque na internet hoje você vai achar, eles vão mudando as coisas com o tempo ali. Ali eu fui bastante radical, viu? Eu sempre gostei de cordel, Uhum. de trovar os versinhos. Então, escrevi todinho, trovando, desde o começo até o fim da vida do Zumbi, do nascimento até a morte. E completei com o Movimento Sem Terra. Movimento Sem Terra. Então, senhor Túlio, agora para finalizar, deixa um recado para essa galera nova que a gente tem aí, né, sobre a educação, sobre esse processo de alfabetização, para eles aproveitarem mais, né, tanto essa tecnologia que tem, querendo ou não, né, vai ter que aproveitar. E é isso, para não desviar os olhares, né, a atenção da literatura. O que eu vou dizer? A todos os alunos, acreditem uma coisa: sem educação é sem futuro. Sem educação você não terá futuro. Uhum. Acorda para isso. Viu? E, acima de tudo, tenha fé na Santa Igreja. Não importa que igreja é, mas tenha fé na sua igreja, cumpra seus deveres religiosos, que Deus estará do seu lado. Isso aí, amém. Porque sem Deus a gente não é nada. Nada. Isso aí. Então, galera, esse foi o nosso bate-papo com o senhor Túlio, né, contando um pouco da história da alfabetização lá nos anos 90, até chegar agora na atualidade. Espero que vocês façam um bom aproveito desse material
que vocês aproveitem os estudos de vocês e, é claro, com Deus, seja quem você quer ser.